Olá, eu sou a atriz Adriana Spinelli e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí novamente o privilégio de um bate-papo com esse grande profissional da área de atuação, Rogério Barros. Rogério, gratidão, muito obrigado, é sempre muito bom revê-lo. Foi uma honra mais uma vez receber esse convite e estar aqui, gente. Obrigado. Rogério, conta um pouquinho dos nossos internautas que você estudou, em que momento que essa parte de ensinar, o bichinho picou você e nunca mais saiu? Eu, com 23 anos, entrando na engenharia química, na Escola Superior de Química Oswaldo Cruz, aqui na Barra Funda, em São Paulo, na época era a melhor escola de química do Brasil. Exato. Os formadores de química do Brasil estavam ali. E com 23 anos, ainda estudando, quando eu entrei, eu fui ser professor substituto no ensino médio de química. Bacana. 23 anos. Então, e olha como, naquela época, a gente se empenhava em procurar aprender, e era notado pelos professores também. Não tenha dúvida, a cabeça não foi feita para guardar, foi feita para pensar. Certo. Mas reter conhecimento é fundamental em qualquer profissão, não tenha dúvida, né? Dali eu segui esta caminhada e numa oportunidade, quase no final já da faculdade, eu fui fazer uma viagem internacional. Na época trabalhava numa empresa brasileira com um grupo de empresários, eu era funcionário, mas eu fui representando a empresa e eu tive o privilégio de viajar com o saudoso professor Sérgio Amaral, ministro Sérgio Amaral, embaixador Sérgio Amaral. Sim. E dali, daquela viagem, nós fomos na época para o México. Eu falei, não, eu tenho que fazer relações internacionais. Certo. E aí, maravilhoso. Foi inesquecível, né? Inesquecível. O ministro na época era ministro do Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real está até hoje aí, né? Sim, o verdade. Plano Real ele deu um caminho para a economia brasileira até os dias de hoje, e foi inesquecível realmente viajar com ele, escutando ele falar, ele nos ensinando coisas, ele se portando em meio a outros embaixadores, outros ministros. Realmente me impactou. A postura, né? O protocolo certinho, tudo isso daí, né? Muito bem. Ele falava coisas, mesmo que um pouco mais pesadas ou ácidas, mas com brandura. Um embaixador, um ministro. E aí eu voltei para o Brasil, fiz relações internacionais, aí fiz um mestrado no Mackenzie e o doutorado em educação na PUC de São Paulo. Rogério, depois dessa viagem, te impactou tanto que quando você foi fazer o curso de Relações Internacionais, não era uma obrigação, era prazeroso, né? Prazeroso. Tanto é que na faculdade Rio Branco, onde eu fiz, eu era o Bolsa Mérito e não paguei a faculdade por ser Bolsa Mérito. Então tinha mensalidade ali. Não podia faltar, não tinha que ter. E tinha até a maior nota, né? Sim, verdade. Então eu estudei com muito prazer. Hoje sou professor de Relações Internacionais, dou aula em 3 faculdades, e realmente hoje RI, para que você possa ter uma ideia, Kendi, é o 3º curso mais procurado na FUVEST. Medicina primeiro, 2º Psicologia e 3º já é Relações Internacionais. Olha como as coisas mudaram, né? Antigamente você via primeiro medicina, mas no Brasil, por exemplo, psicologia, a primeira turma em 1968. Sim. Então, até um tempo atrás era assim, não, quem vai fazer psicologia é para cuidar de louquinho, essas coisas assim, né? Mudou e com a pandemia mudou bastante. Bastante. Né? Olha, hoje a gente percebe várias doenças
na área da psicologia, né? Muitas vezes, todas as síndromes do pânico, transtornos, enfim, burnout, todos esses que acabam aparecendo pós-pandemia, não que não existiam, mas eles saltaram aos nossos olhos, né? Todos esses, eles obviamente precisam do psiquiatra, ok, mas o psicólogo que faz o acompanhamento, as terapias. Muitas pessoas acabam evoluindo ou deixando ou minimizando essa enfermidade a partir das terapias. Então, quem está nos ouvindo aqui, procure um terapeuta, um psicólogo. Isso é fundamental. Se você percebe que você tem que tomar conta um pouquinho da sua mente, da sua cabeça, do seu comportamento, é o profissional que está na crista da onda aí para nos ajudar. É verdade. E principalmente assim, o estudante que estiver para optar pelo curso tem que também gostar de gente. Tem que gostar de gente. E outra coisa, uma coisa que o professor Clóvis de Barros, que é famoso, né, eu sou um admirador do professor Clóvis de Barros, ele sempre fala, quem quer ser um bom profissional, sentar na cadeira e estudar. Até engraçado, porque eu estou vendo um filme com a minha esposa, às vezes lá em casa, no cinema, enfim, a gente gosta muito de cinema, né? E aí quando é um filme histórico, eu dou data, dou mês, do ano, ela fala, como é que você sabe? Né? Por exemplo, ontem foi, eu posso falar datas aqui? Lógico, por favor. Ontem foi dia 28 de maio, né? Aí eu estava assistindo o filme com ela, eu falei, poxa, 28 de maio foi a data da última Bastilha, do último reduto dos cruzados, depois de 600 anos de cruzada. Foi o último lugar que os cruzados tentaram segurar, que foi em Acre, no Oriente Médio, no mar Mediterrâneo, e acabou. Quer dizer, ontem foi a data do fim histórico das cruzadas. Ela falou, mas como é que você sabe disso, meu filho? Eu falei, mas é porque a gente senta na cadeira, estuda e... né? Vou repetir uma frase, Kendi. A cabeça não foi feita para guardar, foi feita para pensar. Mas se você tem a possibilidade de reter conhecimento, na hora que um profissional, um médico, abre um paciente, ele não vai recorrer aos livros, ele precisa saber, né, aquilo que ele estudou, o dentista, o médico, o engenheiro, o relações internacionais, o comunicador, enfim, aquilo que nós retemos é o que nos constitui. É verdade, sem dúvida. E assim, outras matérias que você gosta também de lecionar? Olha, dentro das relações, não tenho muito tempo de escolher muitas outras fora das relações internacionais, né? Em uma das faculdades que ministro aulas, eu faço gestão integrada, que fala de oratória e retórica, fala sobre relacionamento profissional, a empresa, enfim. Mas as relações internacionais, por exemplo, o meu principal foco são cursos de pós-graduação hoje, né? Então nós temos lá, realmente tem um curso que também é muito fascinante, né? Muito interessante, que chama Crédito de Carbono nas Relações Internacionais, que está realmente nos dias atuais como sendo um curso muito procurado. Agora, tem a ESG também, que também está um assunto do momento, né? Um assunto do momento, mas existe a teoria das relações internacionais que nos dá o caminho, nos dá o asfalto para que a gente possa pensar. Ou seja, por que uma nação como a Rússia, por exemplo, ela invadiu a Ucrânia da maneira que invadiu, né? A Rússia tem lá os seus vizinhos, porque desde sempre a Rússia invadiu, desde que a Rússia é Rússia, ela nunca buscou explorar colonialismo através dos mares, não, mas ela sempre invadiu o seu derredor. Então, quando a gente consegue perceber isso, eu me recordo que eu estava numa entrevista na semana em que a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí o entrevistador me falou, o Cláudio falou assim, Cláudio Apolinário, falou, mas professor, essa guerra, ela vai durar mais um mês? Eu falei, rapaz, isso é para mais de anos.
Ele, não, mas isso é errado. Eu falei, não, é só a gente olhar no retrovisor da história e ver o comportamento do país, né? Assim como está acontecendo hoje no Oriente Médio, uma guerra civil dentro de Israel. Muitas pessoas entendem que a guerra do Hamas e de Israel é uma guerra entre nações. Não, é uma guerra civil, é uma guerra por espaço dentro do mesmo lugar. Enfim, é muito interessante a gente realmente, como diz o professor Clóvis de Barros, né? Sentarmos, entendermos a história para que a gente possa participar das decisões do presente envolvendo esse futuro. Perfeito. E principalmente na área de relações internacionais, a cultura de cada país. Isso que é muito importante. É muito importante. A cultura de cada país, vinculado nesta cultura, a percepção diplomática de cada país, né? Você vê, os Estados Unidos continua sendo o xerife do mundo. Isso. Né? Continua sendo o xerife do mundo, só que agora surge China nesse contexto. Da onde vem essa percepção e esta ascensão da China? A partir do recurso do comércio. Então, se a gente for perceber, o comércio desde das transações, mercantilismo, depois pós-Revolução Francesa, que é a Revolução Industrial, sempre o dinheiro que pauta ou que dá força, que estrutura as nações. A relação comercial, o dinheiro, suas reservas, isso que coloca uma nação como sendo uma nação líder ou intermediária ou abaixo de todas as outras nas intempéries das suas decisões. Perfeito. Professor Rogério, nós estamos aí nos instantes finais. Você pode deixar seus contatos, por favor? Claro. Olha, eu vou deixar o Instagram e o TikTok, tá. Que são os dois hoje que a gente utiliza bastante. Então professor, doutor Rogério Barrios, nos dois. Professor, doutor Rogério Barrios, você nos encontra por lá. Você que está nos assistindo, vai ser uma honra caminharmos juntos. Perfeito. E daqui a pouco teremos outra entrevista. Tá bem? Tá. Um prazer. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico professor, doutor Rogério Barrios, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.